pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui, diretamente do Templo de Salomão, nós abençoamos você que está me ouvindo de dentro de uma cadeia, numa delegacia, num automóvel, num hospital, numa clínica, numa colônia de recuperação. Você me ouve debaixo de um viaduto. Você me ouve num lugar escuro e escuso, um lugar desprezível. Mas você me ouve. E quando você me ouve, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo você. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus negócios. Eu abençoo o seu dia, porque a mim foi dada a autoridade para abençoar aqueles que creem. E tratando-se de abençoar os que creem, nós sabemos, temos consciência de que enquanto falamos aqui no rádio, enquanto oramos, enquanto determinamos a bênção para as pessoas, nós sabemos que estamos chegando a lugares ermos, longínquos, lugares que a gente jamais pode imaginar, porque há lugares que nós não chegamos fisicamente. Há lugares que são quase que impossíveis de chegar fisicamente. Porém, quando nós transmitimos através da emissora de rádio ou da internet, da TV universal, nós chegamos às pessoas que jamais chegaríamos em vida. Por quê? Chegamos através das ondas das emissoras de rádio e televisão que compõem todo o trabalho de evangelização da Igreja Universal. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Muitas pessoas aceitam o Evangelho, recebem Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas se convertem, nascem de Deus, do Espírito Santo. Por quê? Porque ouvem a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que o trabalho de caridade que também fazemos, e fazemos dia e noite sem cessar, nós temos os braços da Igreja Universal que fazem um trabalho social entre as pessoas marginalizadas. Nós temos os anjos da meia-noite que levam sopa, cobertores, que levam a palavra de Deus aliada à comida para as pessoas famintas que estão perambulando pelas ruas da cidade. Nós temos esse trabalho social na Cracolândia, por exemplo. Nós temos o trabalho social naquele projeto Canaã, quando nós temos quase 700 crianças que recebem, que são trazidas para a escola. Nós temos ônibus gratuitos que vão buscá-las nos seus lugares ermos, difíceis, e essas crianças são trazidas para a escola, para o projeto Canaã, e na escola elas tomam café, elas comem pão com manteiga, queijo, elas tomam banho, elas têm a refeição do almoço, elas têm a refeição da tarde, elas ainda levam para suas casas 4 pãezinhos para poder ajudar
a sua família. Além disso, há o tratamento dentário, há o cuidado médico, há o cuidado de toda a sua vida, todo o seu corpo, além, obviamente, dos estudos. Então, são quase 700 crianças. Você pode visitar esse trabalho a hora que você quiser. Você pode ver esse trabalho de estudo que nós ensinamos, pagamos professores, gastamos muito dinheiro para sustentar esse projeto Canaã. Porém, nós, além do estudo, nós damos comida, nós damos toda a parte física para elas. Porém, mesmo fazendo esse trabalho enorme de caridade, ele não é suficiente, porque o que adianta você alimentar uma criança, um adulto, com o pão nosso de cada dia, se no dia seguinte ela vai precisar outra vez comer? Não é a verdade? O corpo não tem isso, você tem que alimentar o corpo diariamente. Então, o trabalho social ajuda, sim, alivia a dor, alivia a situação que a pessoa se encontra. Porém, o trabalho espiritual, que é o mais importante, esse nós fazemos através do rádio, especialmente além do trabalho da igreja local em todo o mundo. Mas nós levamos a pregação do Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, como é possível pregar o Evangelho a toda criatura? Como é possível? São mais de 7 bilhões de seres humanos. Mais de 7 bilhões de seres humanos. Como é que a gente pode chegar a 7 bilhões e 200 milhões de criaturas em todo o planeta? Como que a gente pode chegar até elas pessoalmente? É impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas quando Jesus falou pregai o Evangelho a toda criatura, ele sabia que nós iríamos chegar num dia que poderíamos pregar o Evangelho a toda criatura através do rádio, da internet, da televisão, da literatura. Ele sabia que nós iríamos ter meios de chegar a essas pessoas todas. Então, como que é possível chegar a essas pessoas sem ter um gasto violento com rádio, com a televisão, com a internet, com a literatura? E as pessoas que estão por trás disso, que trabalham conosco, né, para nos ajudar a levar essa palavra de fé para as pessoas, o Bispo Jadson. Quer dizer, se nós ficássemos esperando as pessoas chegarem à igreja, o resultado ia ser insignificante. Nós sabemos que nós ganhamos muito mais almas nos meios de comunicação do que dentro da igreja. É incomparável, né? Não tenho dúvida. A gente está fazendo agora aqui a maior reunião de todas. De todas. A gente nem imagina quem está do outro lado ouvindo, né? Você sabe que nós não podemos estar dentro do presídio diariamente, mas quando nós fazemos um trabalho através do rádio, da emissora de rádio, nós entramos nos presídios, nós entramos em lugares que jamais poderíamos entrar fisicamente. Agora, quem sustenta esse trabalho? Quem é que coopera para que o Evangelho seja pregado? Eu sei que há pessoas que nos ajudam, nós temos os meus auxiliares do rádio, que inclusive eu não me esqueci de fazer oração, às vezes a gente não fala, mas todas as noites eu oro pelos meus auxiliares do rádio. Todas as noites. Eu não esqueci, não. É um compromisso que eu tenho com eles e com Deus. Eu faço as minhas orações pelos meus auxiliares. Então, o que acontece? Quando as pessoas nos ajudam a pregar o Evangelho, quando você sustenta o trabalho do rádio, de televisão, da internet, do trabalho de literatura, você está pregando o Evangelho através de nós. Você está contribuindo para que o Evangelho chegue às demais pessoas. E tem mais, que é o mais importante.
Nós fazemos a caridade, mas se eu faço a caridade para uma pessoa, se eu ajudo uma pessoa hoje, amanhã ela vai precisar novamente. Agora, se eu levo o evangelho para essa pessoa, além da caridade, então essa pessoa é liberta, é livre, é abençoada e ela vai produzir para si mesma e vai ajudar outras pessoas. Então, vai se tornando uma bola de neve. O evangelho vai libertando as pessoas, não apenas garantindo a salvação delas, mas também fazendo delas pregadoras do evangelho. E assim o Senhor Jesus é levado a toda a humanidade. Então, você que nos ajuda mensalmente com a sua oferta espontânea, minha amiga, meu amigo, você está fazendo o trabalho de evangelismo junto conosco através de nós. Eu lembro que eu não podia, quando eu era jovem, eu não podia pregar o evangelho, porque na minha igreja não permitia. Então, o que eu fazia? Eu ajudava quem estava pregando financeiramente. Quer dizer, eu fazia um trabalho missionário através dos missionários, através daqueles que pregavam o evangelho efetivamente. Então, eu decidi que todos os meus bens pessoais seriam colocados no trabalho de evangelização. Na minha morte, os meus filhos não vão herdar nada, eles vão também colher os frutos da minha investida no evangelho, porque o que ficar, o que eu tiver em mãos, o que eu deixar para esse mundo, vai ser para o serviço da pregação do evangelho. Quer dizer, mesmo morto, eu estarei pregando o evangelho através dos pastores, dos servos de Deus. Quer dizer, eu não vou deixar de pregar o evangelho nunca. Mesmo estando morto, eu vou pregar o evangelho. Como Jesus morreu, ressuscitou e prega o evangelho através dos seus servos. Mas o que ele deu? Ele nos deu o Espírito Santo. Ora, a pessoa que deixa um bem para que se pregue o evangelho, deixa o seu espírito, missionário para aquela pessoa, para que ela pregue o evangelho também. Eu conversava com o senhor que ele disse assim: quando eu morrer, eu quero pegar, quero deixar tudo que eu construí justamente para que almas sejam ganhas. O senhor vê a visão da pessoa que tem a eternidade, né? Nós estamos falando do que é eterno. Uma mulher disse assim: por que Deus não castiga logo o diabo e acaba com ele? Mas o castigo dele vai ser eterno. Quando a gente fala de eternidade, a gente quer investir tudo. E nós temos a consciência que tudo, que quem nos patrocina, que tudo aqui vem do povo. Por isso que antes de almoçar a gente ora pelo povo. Por isso que todas as noites o senhor ora pelo povo que contribui. Quer dizer, não está esquecido não. Quando a pessoa crê, ela investe e tem um resultado. E nós sabemos também, bispo, que muitas pessoas que têm essa condição, ela não tem o nosso chamado, ela não tem como deixar tudo e sair por esse mundo pregar o evangelho. Então, quando ela apoia esse trabalho, quando ela se torna auxiliar dessa obra, é como se ela estivesse ali do nosso lado, pregando com a gente, ganhando almas nesse trabalho, nesse dia a dia. Eu não tenho dúvida, porque você imagine, você está vendo Jesus, a gente está vendo Jesus? Não. Mas o Espírito dele opera através de nós. E quando a pessoa morre e deixa um bem para que esse bem venha pregar o evangelho para ela, por ela, então ela está deixando o espírito dela trabalhar também, ganhando almas para Jesus. Essa é a realidade. Então, na minha morte, o que acontecerá é o seguinte: o que eu deixar vai estar sustentando um trabalho para pregar o evangelho. Quer dizer, eu estarei continuando a trabalhar na pregação do evangelho através das minhas ofertas, que estarão no altar, sempre clamando em favor das pessoas necessitadas. Quer dizer, o nosso legado é justamente esse: levar as pessoas o evangelho até a vinda de Jesus. Interessante
que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele ressuscitou e reuniu os discípulos. Ele disse o seguinte: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, você falou ainda há pouco que alguém disse, poxa, Deus poderia condenar o diabo de uma vez e acabar com isso tudo, com o mal de uma vez. Só que não adianta acabar com o diabo. Se destruir o diabo agora, se prender o diabo agora, não vai impedir que os filhos deles sejam incrédulos. Eles vão continuar incrédulos. Então, Deus permite que o mal atue. Deus permite que a injustiça permaneça. Deus permite que os injustos continuem fazendo injustiças, os ladrões continuem roubando, os acharcadores continuem acharcando as pessoas. Ele permite que o mal continue agindo. Mas, por outro lado, existem os seus servos que pregam o evangelho da justiça. Para quê? Para que as pessoas tenham oportunidade de escolher a justiça e recusar a injustiça. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho, aceita, se entrega, se torna justa, é justificada pela fé, então essa pessoa foi alcançada pela oferta de alguém que patrocinou aquele servo de Deus. Então, não existe nada mais glorioso, mais poderoso do que ganhar almas. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Não estaria aqui há 50 anos. Eu larguei tudo. Eu larguei a minha vida secular. Eu abri mão dos meus projetos pessoais, dos meus sonhos, para levar o evangelho. Por quê? Porque eu fui burro? Não. Porque eu sabia que não há coisa mais gloriosa, mais preciosa do que a salvação de almas. É por isso que o salmista diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, é júbilo no céu, há júbilo no céu, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagine quando você ganha milhares de almas. E a pessoa nem sabe quem ela está ganhando, né? Quer dizer, eu estou aqui, eu sou fruto da oferta de alguém que eu nem conheço. O Bispo Márcio está aqui, é fruto de uma oferta, o senhor é fruto de uma oferta. Também. Quer dizer, alguém teve Todos que nós. crer, teve que investir, senão não ia ter o trabalho, senão o evangelho não ia chegar. E outra coisa, o evangelho, a gente não tem que convencer ninguém, a gente prega. É um barco que está andando. Quem crê está entrando nesse barco. É uma arca, né, Bispo? Que tá salvando os que creem. Né? E às vezes a pessoa já fez tanto investimentos errados na vida, mas a obra de Deus é um investimento certo. E dentro desse versículo nós vemos que existem várias igrejas que anunciam, elas têm o ministério do louvor, o ministério disso, o ministério daquilo. Mas nós vemos aqui que esse é o ministério de Jesus, é o batismo, a cura, a libertação e a salvação, que tem sido o ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. É a pregação do evangelho. Pregação do evangelho é anunciar para as pessoas que estão sofridas, caídas, rejeitadas, as pessoas que vivem sob a maldição familiar, as pessoas que estão vivendo no fundo do poço, as pessoas que vivem complexadas, têm complexo de inferioridade, as pessoas que não acreditam em si mesmas. Como que elas vão acreditar em Deus se elas não acreditam em si mesmas? Então, a verdade, minha amiga, meu amigo, quando nós pregamos o evangelho, nós levamos às pessoas a palavra de vida, porque a palavra de vida, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que traz vida para aqueles que creem. Quem não crê, fica de fora, mas quem crê, recebe. Eu criei e eu recebi. Por isso que eu também prego o evangelho. Por isso também eu mergulhei nesse mar de
de almas que estão carentes, necessitadas de salvação. Então, nós estamos trabalhando para que as pessoas sejam salvas. Quem não crê, a gente não vai criticar, porque ela tem o direito também de não crer. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita o que nós queremos fazer. Nós temos dois caminhos a seguir: a obediência e a desobediência. Então, ele mostra o caminho da obediência, que é as bênçãos, que são as bênçãos. E ele mostra o caminho da desobediência, que é a maldição. Então, nós é que temos que escolher. Mas muitas pessoas não conhecem, não sabem que existe salvação em Jesus. Então, nós temos que levar a palavra de salvação para elas. Se elas não quiserem, aí nós não temos nada com isso. Mas nós fizemos a nossa parte. Então, a verdade, a bem da verdade, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós levamos a palavra de Deus, nós lançamos a rede. Quem quiser a salvação, entra na rede e vai ser salvo. Quem não quiser, continua vivendo por aí. Mas aqueles que pregam o evangelho, aqueles que estimulam, que ajudam na pregação do evangelho com as suas ofertas, com os seus dízimos. Há pessoas que não dão 10% de dízimo, mas dão 20% de dízimo. Por quê? Porque creem, acreditam naquilo que estão fazendo. Outras pessoas têm, além dos dízimos, dão ofertas espontâneas, ofertas especiais, para que o evangelho vá ser pregado até os confins do mundo. Então, essas pessoas que se sacrificam por pessoas que nem conhecem, essas pessoas são bem-aventuradas, são abençoadas, porque segue aquela lei que Jesus estipulou, que Jesus já determinou, que Jesus já fez. Dai e ser-vos-á dado. Se eu tenho fé para dar, eu vou ter fé para receber. Quanto mais fé eu tenho para dar, mais fé eu terei para receber. Isso não tenho dúvida. Agora, se eu não tenho fé para dar, eu não vou ter fé para receber. É a mesma coisa que o agricultor. Se ele tem fé para plantar, ele vai ter fé para receber, para colher o que plantou. Agora, se ele não tem fé, se não acredita na terra, então ele não vai colher coisa nenhuma. Se eu tenho fé para trabalhar, eu vou ter fé para receber o salário no final do mês. Então é assim que funciona. Quem crê, bem, quem não crê, paciência, mas essa é a fé. Se você tem fé para dar, você vai ter fé para receber. Porque a fé é de Deus. A fé é de Deus. A fé é um dom do Espírito Santo. A fé é uma revelação de Deus. Eu não recebi essa fé, a fé que eu tenho, nem você, o Márcio, e você também, Jadson. Nenhum de nós recebeu a fé na escola. Nós não recebemos a fé na esquina. Não, a fé veio pelo ouvir a palavra do Espírito Santo. Agora, essa palavra foi pregada por alguém que estava sendo financiado. Alguém estava financiando esse pregador. E nós fomos abençoados com essa fé. Então, se eu tenho fé para dar, se eu tenho fé para pregar, se eu tenho fé para oferecer o melhor de mim para as pessoas, então essa fé foi do Espírito Santo, veio de Deus, do Espírito Santo, uma revelação do Espírito Santo. Essa mesma fé que me fez dar, essa mesma fé vai me fazer receber. Essa é a realidade. Quem crê bem, quem não crê, paciência, mas essa é assim. Deus teve fé. Deus teve fé de enviar o seu filho Jesus, de dar o seu filho, porque ele sabia, que ele cria que muitos iriam aceitá-lo. Agora, quem não aceita, paciência, mas ele fez o trabalho dele. Essa é a realidade. O senhor pode ver, a experiência do senhor com Deus foi quando o senhor orou por uma pessoa sofrida. Deus pegou do espírito de Moisés e dividiu para os auxiliares dele. Tem muita gente que a gente fala assim, como é que tá? Ela fala, tudo bem. Mas já está sem o Espírito Santo há anos na igreja. Então não tem nada bem, não. Se você não tem o Espírito Santo, não tem nada bem. E quando você começa a ter essa visão de dar, de se doar, de se entregar, é aí que o Espírito Santo começa a achar espaço na sua vida para poder fazer a obra dele. Porque é uma loucura a pessoa não ter o Espírito Santo.
Eu posso considerar uma loucura. A verdade, da verdade, isso diga-se de passagem. Às vezes a pessoa crê na palavra de Deus, acredita na palavra de Deus, mas não recebe o espírito da palavra de Deus. Não recebe o espírito. Ela acredita naquilo ali. Os judeus acreditam na Torá, acreditam na palavra de Deus, têm temor a Deus, mas falta-lhes o espírito do Altíssimo. Falta aquela certeza, aquela convicção para ser mais arrojado, né, na sua fé, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Então, muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas também são assim. Elas acreditam na letra, acreditam na palavra, mas a letra sem espírito é inválida, é morta. É o que Paulo ensina. A letra mata. E o Espírito é que dá vida. Então, porque nós temos dado, então o Espírito de Deus nos dá mais. Quanto mais nós damos, mais o Espírito Santo nos dá. E essa é a verdade. A gente não tem prazer em ficar um dia longe do altar. Por quê? Porque a gente se sente vazio, parece que morreu alguma coisa em nós. Mas quanto mais a gente dá, quanto mais a gente ajuda as pessoas, quanto mais a gente prega o evangelho, quanto mais a gente leva a palavra de Deus, seja pela internet, pela televisão, pelo rádio, na literatura, mais nós recebemos de Deus. Mais nós recebemos inspirações e vida para nós mesmos. E esse é o diferencial dos nossos pastores. Porque os nossos pastores têm um espírito. E às vezes ele não fala muito bem, ele erra na conjugação do verbo, mas ele manifesta o poder da fé na igreja. E o pastor, às vezes, ele é formado, ele é isso, ele é aquilo, ele é bem educadinho, mas ele tem muita informação da palavra, mas falta o espírito e não há mudança de vida. E as pessoas, quando chegam novas na igreja, tem gente que fica até com pena da gente quando vem de fazer uma reunião atrás da outra, atendendo até tarde, você está cansado. Mas quanto mais a gente dá, melhor a gente fica. Ninguém ouve, ninguém recebe no mundo, ninguém, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum médico, ninguém recebe tanta carga negativa, ninguém se dá tanto como pastor, ninguém ouve tantas desgraças, ninguém ouve tantas coisas, ninguém recebe tanta energia negativa como os pastores. Só que quanto mais a gente se dedica pelos sofridos, destruídos, aflitos, carregados, tem gente que chega com demônio até no fio de cabelo, tem gente que chega tão perturbada, mas quanto mais a gente dá, e esse é o nosso segredo, mais a gente recebe, mais disposto a gente acorda, melhor a gente vive, né, bispo? Essa lei de dar e receber é algo tão bacana, tão interessante, porque deixa a gente independente. A gente fica independente de tudo, de todos, dependendo apenas de Deus. Porque se eu tenho fé para dar, essa fé Deus revelou para mim, pessoalmente. Então, eu não vou ficar esperando que outro dê por mim. Eu não vou ficar contando, aquele ali está fazendo, então eu vou esperar que ele faça e ficar na minha. Não. Deus me deu fé porque Ele viu em mim condições de dar, de passar, de transferir essa fé para outras pessoas. Então, quando Deus nos dá condições, Ele nos dá condições para que nós venhamos ajudar outras pessoas. Agora, se a gente é egoísta, se a gente guarda para nós mesmos, então é óbvio que nós vamos morrer miseráveis, porque Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos tem dado. Não tenho dúvida disso. A quem muito foi dado, Jesus disse, muito será pedido. Então, há pessoas que têm, mas retêm para si. Retêm para si. E o que acontece? Essas pessoas não têm vida em si, porque falta-lhes o Espírito de Deus. Falta-lhes aquela força, aquela vida do Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Eu posso estar num deserto sozinho, abandonado por tudo e por todos. Mas ali no deserto,
eu tenho certeza que os anjos vão me sustentar. Por quê? Porque nós temos dado aquilo que Deus nos tem dado. Paulo falou, o que eu recebi do Senhor é o que também vos tenho dado. E essa é a fé da Igreja Universal, dos servos na Igreja Universal do Reino de Deus. E quando um pastor, vocês verificam que há pastores e pastores. Há pastores na Igreja Universal que crescem, desenvolvem. Você sabe que é abençoado. Não é porque tem cultura, não é porque sabem mais do que outros. Não é por isso, não. É porque tem espírito, porque eles têm dado. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Há outros pastores que são mais frágeis, são mais fracos, não crescem, entendeu? O trabalho não desenvolve. Por quê? A pergunta é, como pode? Se eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, se nós dois temos o mesmo Espírito, por que um cresce e o outro não cresce? É porque um dá mais do que o outro. Porque quando nós damos para o povo, quando nós nos esmeramos em ajudar as pessoas, em levar o Evangelho, em salvar, libertar, quando nós abraçamos o problema das pessoas, quando nós compramos a briga das pessoas e vamos com a fé, com toda a força do nosso ser para cima do mal que está sobre ela, o que acontece? Nós somos recarregados das bênçãos de Deus. Quanto mais a gente dá, mais a gente é abençoado. E o povo, obviamente, vai falando um para o outro. Olha, você conhece esse outro pastor? Esse pastor arrebenta, olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Então a igreja enche rápido. Mas quando o pastor é mole, é muito egoísta, ele quer descansar, ele quer ficar jogando games, né? Ele quer ficar vendo televisão, ele não se dedica, ele não dá o melhor de si, ele fica esperando que o auxiliar faça por ele. Então esse pastor, o trabalho dele não cresce e ele vai definhando, ele vai envelhecendo e definhando, Então ele sabe que cedo ou tarde ele vai ficar fora do altar, vai ser removido, porque ele não está atendendo a necessidade que o Espírito Santo está apresentando. Ele se tornou egoísta. Eu te dei meu Espírito e você não faz nada pelo povo que está necessitado. Ora bolas. Então, minha amiga, meu amigo, quando a gente recebe do Espírito Santo, nós recebemos para passar, transferir para as outras pessoas, e é o que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu estou com quase 70 anos, eu trabalho há 50 anos para Jesus. Eu poderia estar aposentado, eu poderia esperar agora que vocês continuassem o trabalho e ficassem em casa coçando o pé. Essa é a realidade. Eu poderia fazer isso. Não, mas nós não queremos fugir das nossas responsabilidades. Enquanto há fôlego de vida em mim, eu estarei colocando tudo à disposição de Deus para que outras pessoas sejam salvas. Eu estarei procurando fazer discípulos, ensinando, orientando-os, para que eles venham fazer os seus discípulos também, para que o Evangelho do Senhor Jesus venha chegar a todas as pessoas, seja pelo rádio, pela televisão, pela literatura, pela internet, ou mesmo dentro das igrejas. Nós vamos fazer isso até o último suspiro da nossa vida. Por quê? Porque isso é o Espírito de Deus em nós. Então, Deus nos deu para que nós pudéssemos passar adiante. Então, se eu dou, é porque eu recebi do Espírito Santo. Eu recebi de Deus. E se eu seguro, se eu retenho o que eu recebo, então é óbvio que eu estarei fadando a minha vida ao fracasso. Você vê que nós temos um exemplo clássico, muito bacana, lá em Israel. Se você for em Israel, você vai verificar que o Rio Jordão joga água, ele despeja sua água lá no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lugar bonito, é maravilhoso, parece um paraíso, é lindo, tem muitos peixes, tem vida, né? Em toda a sua orla há vida no Mar da Galileia. Aí, o Mar da Galileia recebe a água que vem do Rio Jordão
e leva essa água para o Mar Morto. Ele dá, da forma como ele recebe, ele dá. Então, através do Rio Jordão, ele também dá a água para o Mar Morto. Só que o Mar Morto, ele retém toda a água que recebe do Mar da Galileia. Ele retém tudo. E o nome dele é Mar Morto justamente por isso, porque ele não dá, ele segura, ele retém. Então, se você for lá no Mar Morto, você vai ver que é um mar que não tem vida. Não há vida ao seu redor, na sua orla. Por quê? Porque ele recebe e não dá para ninguém. Ele retém. Então, as pessoas que retêm, chamadas pão duras, as pessoas avarentas, as pessoas suvinas, essas pessoas que retêm para si, elas morrem ricas, vão para o cemitério, mas o dinheiro fica tudo por aí. Acabam os familiares brigando, se dividindo, morrendo, e o dinheiro não produz vida. Não produz nada. Você sabe que caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada. Então fica tudo por aí. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quer ser uma pessoa abençoada, faça o que Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Dai. Esse é o segredo da fé. Esse é o segredo da fé. A fé só tem isso. Se você der, você recebe. Se você não der, você não recebe. Você quer prosperar para quê? Qual o seu objetivo? A intenção, a nossa intenção é tudo para Deus. A nossa intenção. Por exemplo, quantas vezes o senhor mandou um e-mail 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, com uma mensagem que o senhor acabou de receber, e o senhor ainda coloca assim, passe para todo mundo, espalhe isso. Quer dizer, o que recebe, a intenção é dar. E quanto mais dá, mais recebe. Sempre tem uma inspiração nova. Sempre trabalho o dia inteiro, eu vou falar o quê? Aí vem uma inspiração nova. Deus ele fica na obrigação de dar, porque ele sabe que a gente quer dar. Agora, você, minha amiga e meu amigo, que vem se queixando da sua vida econômica, você que vem passando aí um sufoco terrível, será que a sua intenção é ter para dar ou ter para ficar para você? Será que você tem esse objetivo? Quanto mais eu tiver, mais eu vou dar? Quanto mais eu tiver, mais eu vou patrocinar a obra de Deus? Porque nós estamos buscando essas pessoas. Porque de um lado nós estamos trabalhando e elas estão nos dando suporte de outro lado. E a pessoa, ela fica questionando por que não tem vencido na vida. E ela logo começa a procurar os erros. Onde que eu estou errando? Então ela procura o pecado do roubo, do adultério, da prostituição. Só que o egoísmo, eu considero o egoísmo um pecado. E quando a pessoa é egoísta e manifesta esse espírito, e muitas vezes esse egoísmo vem de pessoas que não deveria, porque ela já foi curada. Ela gastava rios de dinheiro com remédios, com tratamentos, com medicamentos, e ela não tem auxiliado na obra. Ela gastava rios de dinheiro com vício, ela fazia tratamento em clínicas, colocava o filho em tratamento. E hoje que a obra de Deus tem necessitado dela, ela tem apresentado esse espírito de egoísmo que o senhor colocou. A avareza, né? A pessoa é avarenta, ela é egoísta, ela só pensa em si própria. Ela é o próprio Deus dela. Ela é o próprio Deus, porque essa pessoa pode ser religiosa, pode ser boa, pode não fazer mal a ninguém. Ela vem na igreja, ela assiste às reuniões, ela sempre está dizendo amém. Mas na hora de dar, ela retém. E ela fica até censurando aqueles que dão. Essa é a realidade. Então essas pessoas não serão salvas. Não serão salvas. Pode ter certeza. Não serão salvas. Você está me ouvindo, minha amiga, meu amigo? Você que é assim, pão dura, você que é uma pessoa avarenta, egoísta, você não será salvo. Você não será salvo. Não pode ser salvo. Sabe por quê? Porque você retém o que Deus lhe deu. E se você retém para você, para si, é porque você tem um outro espírito. É o espírito do egoísmo. E é o que a Bíblia fala. O diabo é egoísta. O diabo
ele é suvina, ele é mau, ele é perverso. Então, quem é suvina, quem é pão duro, quem põe o seu amor no dinheiro, não vai ser salvo nunca. Por isso que o apóstolo Tiago diz o seguinte, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem um versículo que diz assim, bispo, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Pura perda. Quer dizer, e é o que está acontecendo com muitas pessoas. Eu queria, minha amiga, meu amigo, que você tivesse consciência disso. O Evangelho, ele é interessante. As pessoas que nos ouvem, às vezes, elas estão cobertas de pecados. Vive na prostituição, vive na vida completamente contrária, avessa às coisas de Deus. Mas são pessoas, às vezes, que têm o coração aberto. Por exemplo, Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era o chefe dos ladrões. Chefe dos ladrões. Ele não era ladrão apenas, ele era o chefe dos ladrões. Mas ele tinha um coração generoso. Por conta disso, Jesus foi à casa dele e lá ceou com ele. E na hora, ele, Zaqueu, por livre e espontânea vontade, disse, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não pediu nada para ele. Foi algo espontâneo. Ele não precisava nem ter dado, porque Jesus estava ali. Agora, Né? olha a diferença do jovem rico, né? Já o jovem rico, Todo certinho, pratico, conheço. religioso. Mas o coração fechado, apegado, preso ao que tem. Eu tô lembrando, bispo, de uma senhora que ela ia para a igreja com o marido. E na hora da oferta, ele ficava muito chateado, ele não gostava. E ele tinha um comércio. E um dia eu vi essa mulher chegar na igreja chorando, desesperada. E ela disse assim, mataram meu marido. Ele teve um assalto e o valor que tinha ali era menos de R$500. Mas ele falou, não vai levar. Era uma açougue, ele tinha um machado, ele pensou que só tinha um bandido. E quando o bandido roubou ele fingiu que ia pegar, pegou o machado e foi na mão do bandido. Só que tinha outro na porta que atirou nele. Quer dizer, ele perdeu a vida, é pura perda por causa disso. R$500. Quer dizer, mas R$500 para uma pessoa, a gente fala assim, mas R$1, R$10 para uma pessoa egoísta é muita coisa. Qualquer R$5. E quando a gente fala de R$1 milhão, a pessoa só falta dar um troço porque ela incomoda. A palavra dar foi dada para a mulher mais pobre, a viúva, e para o jovem rico. Quer dizer, a palavra dar já tirou muita gente da igreja. A gente não vai parar de pedir. Mas já abençoou muita gente, já salvou. Tem pessoas que tiveram encontros com Deus, dando oferta. É verdade. Já deram testemunho. Aquela mulher da Taquara, do Rio de Janeiro, ela colocou uma oferta. Ela ficava na porta da igreja quando a gente saía de carro. Olha o carro do pastor, ela odiava a gente. Um dia ela colocou uma oferta no altar e teve encontro com Deus. Uma oferta, né? E a gente vê como Zaqueu, o senhor falou, que quem conhece a Deus não tem dificuldade de dar. A fé é uma revelação do Espírito de Deus. Se eu tenho fé, é porque o Espírito de Deus me deu. E se eu tenho fé para dar, eu tenho fé para dar. É óbvio que eu tenho fé para receber. Deus me dá as condições e me dá a fé para dar. Ele me dá a fé para dar e me dá condições para dar. Condições econômicas para dar. Então, eu uno a minha fé com o que eu tenho e dou, e faço aquela oferta. É óbvio que o mesmo Espírito de Deus que me deu a fé e que me deu condições econômicas, ele vai fazer-me prosperar muito mais para que eu possa dar muito mais e mais possa receber. Então, é uma bola de neve. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É o que Jesus falou. Ele disse, da maneira com que medis, vos medirão também. Em outras palavras, da forma como você dá, você vai receber.
tem um versículo que fala isso, né? Deus dá semente ao que semeia. Quer dizer, se a pessoa não Ele não dá apenas a semente, mas ele dá a fé para a pessoa ter, dar a semente. O senhor pode ver que sempre nós estamos vendo algumas pessoas ofertando, sempre as mesmas, assim, sempre dando, e nunca acaba, e nunca falta, as mesmas, né? Nós temos sempre gente nova dando ofertas, mas por que sempre as mesmas, fazendo sacrifícios, dando, colocando toda a força? Porque Deus dá. Ele dá para quem tem essa fé, ele sabe, né? E o bacana, rapaz, o mais interessante, o bacana, é que enquanto há pessoas suvinas, pessoas que se acham espertas, há outras que têm maior prazer em dar. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com liberalidade, quem dá com alegria. Então, há pessoas que dão, que têm prazer em dar, têm prazer, têm alegria, gozo na alma em dar. Por quê? Porque elas têm consciência de que receberam de Deus. Agora, o avarento não. O avarento segura. Eu tinha um parente meu, ele já morreu. Esse parente, ele vinha na igreja. Ele era uma pessoa muito bacana, muito legal. Só que, uma vez ele chegou para mim, depois de terminada a reunião, ele falou assim: poxa, Edir, ele me chamava de Edir, poxa, Edir, você acabou de me abençoar. Eu falei: é mesmo, rapaz? Sabe, quando você pediu tudo, você fez um desafio, colocar na Bíblia tudo, você sabe, rapaz, eu tinha esquecido a minha carteira dentro do automóvel, não pude dar nada. Eu falei: você, rapaz, você deixou de receber, você deixou de ser abençoado, você foi relapso, você ainda vem confessar a sua esperteza. Você acha que Deus vai abençoar você dessa forma, com esse espírito? E essa é a realidade. Tem muitas pessoas, uma carteira no carro, que deixa o dinheiro em casa. Não, eu não vou lá porque ele vai pedir, eles vão pedir tudo. Eu não vou dar. Uma mulher falou que ficou 8 meses assim. 8 meses deixando no carro. Agora, o senhor vê a diferença de espírito, né? Tem gente que quando não tem para dar, ela fica triste. E tem gente, quando a gente está pedindo oferta, eu já vi, ela fecha os olhos. E um dia eu fui perguntar à mulher: por que na hora que eu peço oferta, às vezes a senhora vem, às vezes eu vejo a senhora assim com os olhos fechados? Ela falou: quando o senhor pede, eu não tenho, eu fico orando para que alguém dê. Para que alguém se levante. Quer dizer, eu acredito que essas pessoas, quando não têm para dar, estão sendo abençoadas também. Você sabe que lá em Copacabana nós tínhamos um trabalho, isso já aconteceu há muitos anos, há uns 30 anos atrás. E tinha um trabalho, o pastor, lá no cinema, cinema Poeira mesmo. E ele fazia o trabalho 3 vezes por semana. E sempre ia uma senhora, pobrezinha, mas muito pobre, com as crianças, com 2 crianças, mal vestidas, descalças. Eles desciam do morro para receber a oração. E ela não tinha nada, zero, nada, não tinha nada para dar. Então, o que o pastor fez uma vez? Pegou R$20 naquele tempo e deu para ela, para ajudá-la, para comprar pão para as crianças, enfim, para ajudá-la naquele dia. Sabe o que ela fez? Ela pegou a metade, devolveu e colocou na sacola. E ficou com a outra metade. E ela ficou tão feliz, porque ela disse: pastor, eu queria dar, mas eu não tinha. Eu ficava com tanta vontade de dar, mas não tinha nada para dar, não tinha nada. A gente tem problemas porque meu marido ganha mal e bebe, a minha vida é um inferno, e ela ia orar por ele. Aí, ela morava naquele morro ali, junto a Copacabana. Tabajara. Exatamente. Aí, sabe o que aconteceu? Passado algum tempo, aquela senhora voltou à igreja para dar o testemunho. Ela morava num barraco lá em cima no morro. Ela conseguiu
as portas se abriram para ela de forma que ela conseguiu libertar o marido dela, ela conseguiu trabalho, ela conseguiu uma empresa, ela fez alguma coisa que ela produzia por si próprio dinheiro. Ela não arranjou emprego, ela arranjou um trabalho que lhe dava lucro. Ela comprou uma casa, comprou outras casas, alugava as casas e vivia da renda, depois passou a viver da renda das casas que ela alugava. Uma mulher tornou-se própria. Era uma mendiga, rapaz. Era uma mendiga e problemas gravíssimos de saúde, problema com o marido e problema com os filhos. Você vê como Deus faz a obra. Então, quem sustenta, quem financia um trabalho como o trabalho da Igreja Universal, está alimentando os pobres, está fazendo com que os pobres sejam ricos. E é esse o objetivo, levar as pessoas não só à riqueza espiritual da salvação, mas à riqueza física, porque a riqueza é uma bênção de Deus. Essa é a realidade. Por isso é que nós estamos trabalhando às segundas-feiras para prosperar os que creem, aqueles que têm recebido fé, aqueles que precisam de uma palavra de fé, uma orientação, é justamente para que eles venham ser prósperos, para que eles venham nos ajudar a continuar esse trabalho de pregação do Evangelho. E aí nós vamos ter agora, o bispo, o primeiro congresso para o sucesso no Templo de Salomão. Inclusive, a palestra nesta próxima segunda-feira vai ser a grandeza de Deus. Porque quem crê em Deus não pode ficar pensando pequeno. Não pode, você tem que eliminar os pensamentos pequenos, porque Ele quer fazer coisas grandes. Então, se você quiser participar, nós temos ainda para a reunião das 15 horas. E nós vamos passar um vídeo fortíssimo. Você vai ter uma surpresa que vai abrir sua visão, vai abrir o seu entendimento. É só vir aqui no estacionamento do Brás e pegar sua credencial para a reunião das 15 horas. Tem algumas, vai ser segunda agora, dia 25. Então, nós vamos agora entrar na presença de Deus e orar pelas pessoas que estão nos ouvindo e desejam ajuda, a nossa ajuda em oração. Receba o espírito dessa oração e seja curado aí onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, porque aqui, diretamente do Templo de Salomão, nós vamos enviar a oração, vamos ministrar a palavra de fé, a profecia que vai lhe dar vida. Ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. E aonde chega a nossa oração, chega a Tua luz, chega o Teu poder. Aonde nós não podemos chegar agora, o Senhor pode. Não tem um lugar nesse mundo que o Senhor não possa chegar. Eu posso ter dificuldades, mas o Senhor não. Então agora que essa luz entre nesse corpo enfermo, seja curada, minha amiga, meu amigo. Seja curado agora de todas as suas dores, de todas as suas enfermidades. Hoje chegou o dia do seu milagre, hoje. Seja limpo o seu sangue, seja limpo o seu organismo, seja livre de todas as suas mazelas, de todas as suas enfermidades. Sai poder desse rádio receptor agora e entra no seu corpo. Seja livre da sua depressão, da sua tristeza, dos seus traumas, dos seus complexos. Seja livre do seu passado, dos seus sentimentos de culpas que fica te atormentando dia e noite, noite e dia. Seja perdoado dos seus erros. Tenha sua consciência limpa. Deus te perdoa agora. Você pode não ter o perdão do ser humano, mas Deus te perdoa, Ele te faz livre, independente do que você fez. Seja envolvido agora pelo Espírito Santo. Você que tem ajudado essa obra. Deus ama quem dá com alegria, Ele te ama. Ele faz agora o seu coração se alegrar.
Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa gente que te suplica nas tuas mãos. Faça mais do que nós pedimos. Nosso tempo é pouco, mas a nossa vontade de abençoar é muito grande. Então agora que chegue luz nesse lar, na vida desse filho, desse marido, levanta mais pessoas para nos ajudar, prospere. Eu lembro daquela senhora que um dia veio correndo e até me assustou, me deu um abraço. Ela disse, eu tomei um susto, ela disse, hoje eu estou dando minha primeira oferta de R$1.000, era meu sonho. Abençoa essas pessoas que nós não conhecemos, mas por esse mundo afora tem chegado no teu altar e tem colocado toda a força. Que esse povo seja rico, próspero e acima de tudo salvo. Nós entregamos todos em tuas mãos. E quem crê diga amém e graças a Deus. Junto ao Senhor, pois prazer maior não há. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Tudo que há em mim, quero lhe ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. És tudo pra mim, és tudo que eu preciso, és tudo pra mim. Eu sei que estás aqui. Perto quero estar.